Agora, em relação ao domingo, né? Em relação ao domingo, em relação ao sábado, falso, né? Segundo a Bíblia, o domingo que vem como um elemento, né? Temporal de adoração e como símbolo religioso. Vocês sabem que o domingo ele vem desde o ano, desde o Concílio de Laodiceia, se não me engano, no fim do quarto século, 391, se não me engano, não me lembro exatamente a data, Concílio de Laodiceia, no Sínodo de Laodiceia, e ele foi passando ao longo das eras e chegou até nós, né? Chegou até nós. O Tonetti aqui mencionou a questão das Blue Laws. Até hoje, nos Estados Unidos, existem vários estados em que é proibido vender bebida alcoólica. Em vários setores dos mercados, as pessoas não podem entrar ali para comprar bebida alcoólica por causa desse respeito reminiscente, né, do domingo, que isso foi se perdendo um pouco também. Eu conheço, por exemplo, uma pessoa que mora aqui na nossa região de Tatuí, que morou nos Estados Unidos na década de 60, foi convidado para a Guerra do Vietnã, ele era enfermeiro, e ele não foi por alguma razão, mas ele mora aqui, ele é brasileiro, mora aqui, e ele disse que uma vez estava consertando alguma coisa, uma cerca, e o policial parou na frente da casa dele e falou assim: por que você está trabalhando no domingo? Né? No tempo de Ellen White, várias pessoas foram presas também e até morreram na prisão por terem trabalhado no domingo. E a gente anda pelos comércios na Europa, nos Estados Unidos, na América do Sul, no Brasil, na Argentina, né? Especificando mais aqui. Ande no domingo, nas áreas comerciais. Quantos comércios estão abertos? Né? Agora, qual o ponto? O domingo, ele já vem da história. A gente está aqui, o peixe que nada na água, ele não reconhece a realidade ao redor. Então, o domingo cerca a gente de uma maneira muito poderosa. E a gente nem percebe. Mas o que precisa acontecer? Ele precisa ser, como eu coloquei aqui no artigo, anabolizado. Ele precisa receber um boost de energia, ele precisa receber um impulso, né, para se tornar algo assim obrigatório para o mundo todo. E quais seriam os indícios disso? Eu destacaria aqui, em primeiro lugar, a ascensão do discurso religioso, os discursos identitários, especialmente da direita cristã nos Estados Unidos. Vários autores falam disso, Herbert Douglas, também Marvin Moore, Dornelles também fala disso, e outros autores. Norman Galley também fala disso, né? Fala aqui. Na época do comentário bíblico, se falava aqui dos fundamentalistas, né? Aqueles que exageram, né? na interpretação da Bíblia. Alguns podem dizer que nós somos fundamentalistas, mas existe o fundamentalista mesmo, assim, né? Mas esse é um outro assunto. Mas a direita cristã, ela surge como um discurso de preservação de identidades. As identidades estão sob ameaça. Não posso orar nas escolas. Os hospitais, mesmo que sejam religiosos, são obrigados a fazerem abortos. Olha que sério isso. Você não pode apresentar uma família que seja de pai, mãe e 2 filhos, porque isso você está ferindo outras identidades, outros tipos de família. E aí você tem a emenda da Constituição americana que, de uma vez só, é uma faca de 2 gumes. Ela protege a liberdade religiosa e protege também a liberdade de consciência. Então fica aquela luta no tribunal. Se a pessoa está ferindo uma liberdade religiosa ou se a religião está ferindo a liberdade de consciência de alguém. E eu tenho várias aqui batalhas judiciais, tenho aqui listadas essas batalhas, para todos esses casos que eu estou falando aqui. Até de um homem que foi obrigado a fazer um bolo, ele era um cristão, guardador do domingo, de pôr do sol a pôr do sol, e lá no estado de Montana, se eu não me engano, ele foi obrigado a fazer um bolo, quase obrigado, porque ele não fez, para celebrar a mudança, né, de sexo de uma pessoa. Ele fazia bolos para as pessoas. Se a pessoa quisesse comprar um bolo de chocolate, ele entregava para a pessoa. Mas a pessoa quis obrigá-la a fazer um bolo que por fora era azul e por dentro era rosa. E como ele era artista, ele entendeu que aquilo estava transmitindo uma mensagem. E ele falou: olha, eu não posso fazer esse bolo para você. Onde ele foi parar? Na Suprema Corte dos Estados Unidos. Então, os cristãos lá, eles se veem acuados, então eles estão pregando, vociferando,
dizendo o seguinte, que essa é uma nação cristã, essa é uma nação de Deus, a nation under God, uma nação sob Deus, in God we trust, né? Deus nós confiamos, está na nota de dólar, né? E nós temos um país cristão. E aí você tem uma pesquisa do Instituto Barna dizendo que 75% dos respondentes em 2015 criam que um conjunto de valores deveria reger a nação. Então já há essa predisposição entre os evangélicos ali nos Estados Unidos. E eles têm uma imensa máquina de promoção política desde a década de 60, eles vêm fazendo isso. Aquilo que era reavivamentos, eu acompanhei um artigo acadêmico de um autor que menciona que as antigas cruzadas religiosas hoje se transformaram em cruzadas político-religiosas. E isso, essa contaminação da política na religião e da religião na política é algo muito complicado e muito perigoso, porque sempre que a política e a religião se uniram, elas trouxeram perseguição. Eu tenho um livro aqui que eu fui atraído a ele pelo título, que é o livro A Grande Regressão. É escrito por vários autores. O primeiro autor não é ninguém menos do que Zygmunt Bauman, o sociólogo o mais importante sociólogo vivo até pouco tempo. E ele começa o seu capítulo aqui falando sobre esses problemas, né, que ocorrem na atualidade, os problemas de autoridade, de falta de autoridade, e ele diz o seguinte: não é qualquer um, não é um Diogo Cavalcante que está falando, é o Zygmunt Bauman. Ele diz o seguinte: o Papa Francisco, talvez a única figura pública com autoridade mundial que teve a coragem e a determinação de mergulhar fundo nas fontes mais secretas do mal, da confusão e da impotência dos dias atuais e deixá-los à vista, declarou na celebração de entrega do Prêmio Internacional Carlos Magno que, aí ele fala aqui de uma cultura de consenso, de uma cultura sem exclusões e de várias outras coisas. Mas vejam que Zygmunt Bauman reconheceu na pessoa do Papa e na instituição papal a figura de alguém capaz de conduzir a história, de pôr as pessoas numa mesa para conversar, sejam eles de religiões, sejam eles de políticos, enfim, ele reconheceu a autoridade. Nesse mesmo livro aqui, nós temos aqui uma afirmação de que nós estamos vivendo num período, né, de descivilização. Ivan Krastev, ele fala de um período de descivilização, ou seja, de retorno a violências, a guerras identitárias tribais, defesas de valores antigos, e aí você vê a defesa de valores antigos, como nós também defendemos, assim, no sentido da família, no sentido, talvez, de valores pessoais. Só que a forma que esses grupos defendem é por meio da política integrada à religião. E um sintoma bem sério dessa integração, ou dessa mistura, ocorreu nesse ano aqui. No dia 6 de janeiro de 2021, depois de uma oração proferida pela Paula White, que foi a mulher que fez o juramento da Bíblia ali com Donald Trump, ela fez uma oração: Senhor, ajuda-nos a ter ousadia nessa hora. Nos ajuda a fazer o que é certo e que prevaleça, né, o candidato que o Senhor escolheu. Então, eles queriam negar o resultado das eleições e eles marcharam em direção ao Capitólio. Invadiram o Capitólio. 5 pessoas morreram. Mais de 20 milhões de dólares de prejuízos. E 500 pessoas foram presas. E a base de todo esse grupo aí, grande parte desse grupo era o pessoal da direita cristã. Então, amigos, esse é um sintoma sério para nós. E isso não é algo que vem de hoje ou de ontem. Ronald Reagan, ele foi eleito nessa base. Bush foi eleito nessa base. Trump foi eleito nessa base. De um conjunto ali de pessoas religiosas usando o voto deles, mas de maneira política. Vamos votar em bloco aqui em uma pessoa, para essa pessoa puxar a cultura para escolher juízes do Supremo Tribunal, da Suprema Corte Americana, e com os anos, daqui a uma década, ou 2, ou 3, aprovar leis que nos importem. Reversão do aborto e, por que não, domingo? Na pandemia, vocês podem ver que um pastor aqui no Brasil, evangélico, falou que ele sentia que, num programa de TV, que
a pandemia era um castigo de Deus porque as pessoas não estavam guardando o domingo. Vocês viram esse vídeo? Eu estou me lembrando ele aqui de memória, mas eu me lembro muito bem de ele estar nesse programa. Tem um autor, esse autor aqui é Yuval Noah Harari. Ele é um pensador muito conhecido hoje em dia. Ele é israelense. Ele tem uma vida particular diferente, né, do que nós cremos. Ele é homossexual. Ele é casado com um homem lá em Israel. Ele é formado lá pela Universidade de Cambridge, se não me engano. E ele tem sido assim muito lido no mundo. Ele escreveu o livro Sapiens, escreveu o livro Homo Deus, escreveu o livro 21 lições para o século XXI, que é esse aqui. E ele disse o seguinte, nesse livro aqui: vamos pegar as ideias, não estou dizendo que eu confirmo tudo que ele faz, tudo que ele diz, porque ele tem uma filosofia bem ateísta, mas ele diz uma coisa aqui que faz muito sentido. Ele diz o seguinte, que nos tempos finais, né? Desculpe, nos tempos finais, não, perdão, acho que é o horário aqui. Ele está falando o seguinte, que nos dias atuais, né? Com o aumento das tecnologias, com os algoritmos, né? Que permitem fazer um perfil detalhado de cada pessoa. A Amazon, por exemplo, consegue saber se a pessoa está grávida antes mesmo dela saber, só pelas compras, pelas pesquisas dela nos cookies, etc. Os algoritmos determinarem que religião que você é, o que você gosta de comer, o que você gosta de fazer, para onde você vai. Você não precisa de chip nenhum para governos e empresas saberem o que você faz. E ele diz o seguinte, quando os algoritmos passarem a nos conhecer tão bem, governos autoritários, página 95 desse livro aqui, governos autoritários poderiam obter o controle absoluto de seus cidadãos, ainda mais do que na Alemanha nazista. E a resistência a esses regimes poderá ser totalmente impossível. Só o regime saberá o que você sente, e ele poderia fazer você sentir o que ele quiser. E ele completa dizendo que com os algoritmos você pode fazer uma discriminação seletiva. Ou seja, a pessoa, por exemplo, tem um baixo score bancário, mas ela nem sabe. Então, ela não ganha certos empréstimos. E se esse score for de outra área? Se for um score religioso, se for um score ético, se for um score de, sei lá, de poluição global, se for um score, enfim, de qualquer outra coisa. Então, esse aqui é um filósofo ateu, ele tem opiniões muito diferentes das nossas, tem uma vida diferente das nossas, mas ele tem ideias, algumas ideias, muito, assim, perspicazes sobre a realidade atual. Então, eu destaco Yuval Noah Harari aqui. Então, amigos, eu, assim, me preocupo com, assim, as coisas que estão acontecendo. Eu tenho um capítulo no livro O Mundo Virtual, que nós mencionamos aqui, você mencionou, Tonete, que é o Apocalipse e o Ciberespaço, em que eu falo ali sobre as agências de vigilância que guardam tudo que a gente posta na internet, mesmo que você apague, fica guardado lá. E também eles fazem também uma mineração de dados, às vezes pelos cabos submarinos. Então as empresas de internet nem sabem. Isso aconteceu com a Operação Múscula, que era da agência britânica. Eles roubavam os dados sem as empresas saberem. Agora eu pergunto, a Ellen White, ela fala no livro O Outro Poder que a gente tem que tomar cuidado com o que a gente diz publicamente. Porque essas informações que a gente coloca publicamente podem ser usadas contra nós no futuro. E ela nem imaginava que nós chegaríamos a um tempo como esse, em que tudo o que você diz, aonde você vai, o que você faz, tudo o que você faz é armazenado. Então, essas questões aqui, além de outras que eu coloquei aqui na matéria, são sinais assim, para a gente assim, ficar com o olho aberto. A gente enxergar uma tendência, não quer dizer que amanhã vai acontecer o decreto dominical, não estou falando isso. Eu só estou falando que são sinais, que a gente tem que ficar atento a eles, para a gente, enfim, saber em que tempo que estamos vivendo.